Podcasts. Qual a forma que mais atinge pessoas quando se quer comunicar uma ideia, um ensinamento, um produto ou um serviço? Todos parecem entender que algo que o ser humano faz há milênios é, ainda hoje, a melhor maneira, falar. A comunicação através da fala foi o que trouxe a humanidade até aqui. É sobre isso que eu converso com ele, que é especialista em marketing digital, com ênfase no planejamento estratégico, Cleverson Andrade. Tudo bom, Cleverson? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Me conte aí o boom dos podcasts que a gente pode ouvir em qualquer horário, onde a gente estiver. Isso foi uma grande sacada, né? Com certeza. Eu acho que assim, o podcast, ele surgiu e ele é muito apreciado porque ele é sob demanda, né? E é isso que você falou, você escuta a hora que você quiser e quando você quiser. E além do mais disso, você pode baixar o seu podcast e escutar a hora que achar que seja conveniente para você. Então, assim, a partir do momento que surgiu esse boom dos podcasts, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais, as pessoas começaram a sintonizar os podcasts que mais lhe agradavam, né? Porque hoje existem várias categorias de podcast, e essas categorias de podcast você mesmo escolhe, ou nos streamings, né, os mais comuns, que é o iTunes, a Spotify, e ali você escolhe o que tipo de coisa você quer ouvir, que tipo de conteúdo você quer gravar, ou até que tipo de livro você quer escutar, porque então até hoje estão fazendo até livros em formato de podcast para que você possa escutar no carro ou aonde você quiser. Então, a partir do momento que a internet e a divulgação, principalmente dos podcasts, começaram a vir à tona, mais pessoas começaram a escutar, porque antigamente você falava de um podcast, mas a pessoa fala assim, tá, mas o que é isso? Né? E isso não faz muito tempo, inclusive, né? É pouco tempo. Então, a partir do momento que começaram a ser divulgadas mais esses streamings de podcast, os usuários começaram a conhecer e eles mesmos escolherem tudo aquilo que eles querem escutar e quando eles querem escutar, que vai desde uma receita de culinária até um canal de podcast falando sobre marketing digital ou sobre finanças e assim por diante. E nós sentimos muito isso aqui na Rádio Cleverson, porque, né, como o programa passa no horário X, Y, Z, todos os dias tem alguém. Pete, como eu faço para ouvir o programa que eu perdi? Isso é um clássico. Todos os dias tem alguém pedindo pelo podcast. Existe alguma categoria mais acessada no Brasil desses podcasts? Algum assunto que mais interessa a nossa população? Olha, ele é muito variado. Tá? Ele é muito variado, mas hoje nós temos, por exemplo, um dos líderes aí de podcast, hoje, que eu tenho de referência, o Jovem Nerd, né? Uma empresa que começou aos poucos e tem o âmbito de tecnologia, na categoria de tecnologia, na categoria de informação na parte de desenvolvimento, que são programação, design, e o público nerd, porque não antigamente, é muito tempo antes, né? Mas é que antes, quem conhecia mais os podcasts eram os nerds, não os nerds, aquele que fica na frente do computador o dia todo, não, mas aquele que fica ligado na tecnologia e ele quer saber de novidade. Então, para esse tipo de público, o conteúdo já era muito mais relevante, porque é de fácil consumo. Por quê? Porque esse cara, o nerd, já estava ligado à tecnologia. Então, os conteúdos nerd já estão ligados à parte de tecnologia, então, para ele consumir, né, um podcast é muito mais fácil de uma pessoa que nunca teve contato, por exemplo, com um podcast e ter que aprender a ouvi-lo, né? A partir do momento que outros streamings, como a Spotify, que viabilizou ter podcast dentro da ferramenta deles, aí que o boom veio. Porque daí ficou fácil de todo mundo entender. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu quero ouvir um podcast, mas eu preciso de um iPhone para poder ouvir um podcast, né? Antigamente a pessoa pensava que era dessa forma porque ela tinha que ter o iTunes. Hoje ela já não tem mais. Mas respondendo a sua pergunta, tudo que tem a ver com tecnologia
empreendedorismo e finanças, hoje são as categorias mais acessadas e visualizadas de podcast hoje. Bom demais, Cleverson. Obrigada pela tua contribuição hoje aqui com a gente. Tens algum aí para indicar para o nosso ouvinte? Um podcast legal que tu ouviu hoje, enfim? Olha, eu tenho um podcast, o melhor podcast que eu acho hoje é da equipe do Jovem Nerd. Hoje eles trazem assuntos de tecnologia, estudos de inglês, enfim, né, tem muita coisa bacana no Jovem Nerd, porque são várias categorias. Então, ali dentro dessa categoria do Jovem Nerd, já tem várias outras coisas que vocês podem ouvir. E aí acessa no Spotify, tem por tudo? Isso, você pode acessar pelo Spotify, você pode acessar ali pela iTunes, ou provavelmente vocês também têm essa questão lá do podcast, então você também no site deles vocês conseguem ouvi-los, tá? E tem outros players também, tem o do Thiago Nigro, que é do Primo Rico, tem do Wendel Carvalho também, que você pode buscar ali no search, né, que é no painel de busca ali do Spotify, você pode buscar, você vai encontrar ali todos os podcasts à sua disposição. E o mais legal é que você pode baixar e escutar quando você quiser. Adoro na academia, Cleverson, é uma maravilha. Na academia é ótimo. O tempo passa mais rápido. Na esteira. Na esteira é sensacional. Na esteira é maravilhoso. É uma das 7 maravilhas do mundo é escutar podcast na esteira. Você passa 1 hora escutando conteúdo, não vê e nem gasta gordura. Inclusive, obrigada podcasts. Um beijo pra ti, Cleverson. Valeu, até mais. Tchau. Eu conversei com o Cleverson Andrade, ele que é especialista em marketing digital com ênfase no planejamento estratégico, dando uma palhinha aqui sobre a importância, né, o boom dos podcasts. Vamos pro intervalo, Tadeu? Na sequência eu volto pra gente fechar nossa terça-feira e a gente segue falando de